Muito boa noite, está no ar mais um DrCast, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, com muita informação de qualidade, um super time para trazer com credibilidade informação para sua noite. E eu tenho o privilégio em receber pela primeira vez aqui em nossos estúdios Dr. Alexandre Demarque Júnior, ele que é médico endocrinologista infantil, pediatra, né, doutor? Isso. Muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo aqui pela primeira vez. Boa noite, Paula, boa noite a todos os ouvintes, é uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Doutor Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre você. Você é daqui de Cuiabá, conta um pouquinho da sua trajetória e o porquê escolheu a medicina e mais especificamente a endocrinologia. Tá. Eu sou lacerdense, então eu nasci e fui criada no município de Pontes Lacerda e eu moro atualmente aqui na região. Eu moro aqui em Cuiabá, vai fazer 2 anos que eu já estou morando aqui. A minha trajetória, né, minha escolaridade, então na escola eu sempre gostei muito de estudar ciências, em específico o corpo humano, então foi daí o meu interesse por cursar medicina. Após me formar em medicina, eu fui trabalhei no posto de saúde e no pronto-socorro de Várzea Grande, trabalhei por 8 meses, e aí eu me mudei para São Paulo, isso em 2017. Foi quando eu passei na residência médica de pediatria, formei pediatra, estudei mais, até me especializar em endocrinologia pediátrica pela Santa Casa de São Paulo, terminei todos os meus estudos e as minhas especializações, e eu decidi e optei para voltar para o nosso estado, para o Mato Grosso, para ficar mais próximo da minha família e também para melhorar e trazer um serviço especializado de qualidade para a nossa população. E que sorte a nossa que você veio para cá, né? Sua família é grande? São quantos irmãos? Nós somos em 4 irmãos. A minha família é grande, muitos tios. Família numerosa. Muitos primos, então minha família é bem grande. E você hoje é o único médico da família, doutor? Eu sou o único médico da família atualmente, que eu tenho uma irmã mais nova de 23 que está cursando medicina, está na metade. Sim. Eu tenho um primo mais novo também que também está cursando, está no 2º ano, mas por enquanto eu sou o único médico na família. Doutora, a gente sabe que no decorrer da faculdade vocês se deparam com várias especialidades, né? O que te chamou a atenção? O que te fez caminhar para a endocrinologia? Isso é até engraçado, porque eu entrei na faculdade querendo fazer cardiologia. Todos os meus anos de faculdade, práticas clínicas, eu estava decidido que eu ia fazer cardiologia, até no último ano, onde eu rodei na pediatria e acabei me encantando pelo atendimento e pelo serviço prestado à pediatria. Sim. Então, quando eu falei para todo mundo, para a família, que eu ia prestar a prova para a pediatria, todo mundo ficou sem entender, porque até então todo mundo já me via, já esperava que eu fosse fazer cardiologia. Então, eu acabei gostando muito, me encantando e me identificando trabalhando com crianças, e aí eu optei, acabei escolhendo por me especializar nos cuidados e no atendimento infantil. Você tem 10 anos de formado, vai fazer, e 2 anos já que atua na área da endocrinologia. Você se sente realizado? Você sente que vive o seu propósito na área que você escolheu atuar? Eu me sinto realizado, eu sou satisfeito com a minha especialização, me sinto muito feliz e realizado na área que eu escolhi. Então eu levanto cedo para ir para o consultório. O dia que o consultório está mais lotado, parece que dá mais gás e mais vontade de trabalhar. Isso é bom demais, né? É muito bom, porque é aquela sensação de satisfação, de, por exemplo, não é um peso, eu né? sempre quis fazer isso e eu consegui, eu estou fazendo. Isso é muito bom. Então, isso dá muita força para você continuar a seguir estudando, continuar atendendo e tentando, de uma maneira ou outra, melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
Então, sim, eu me sinto completamente realizado profissionalmente. Quando você vê que você consegue transformar a realidade de alguém, né, impactar a vida do outro através do dom que Deus te deu, eu acho que isso te dá ainda mais incentivo, né, doutor? Mais incentivo e dá uma sensação de bem-estar, né? Aquela sensação de dever cumprido. Isso é muito eu bom. consegui fazer, eu consegui dar o meu melhor e eu consegui fazer com que o paciente mudasse os hábitos, realizar o tratamento, aceitar alguns diagnósticos que não são tão fáceis, que precisa de muitos cuidados. Então, é uma sensação de dever cumprido muito boa. A gente sabe que a área que você escolheu é uma área que avança muito. Sai estudo, sai medicamentos, sai novidades todos os dias. Como fazer para acompanhar tantas inovações, doutor? No nosso caso, graças a Deus, tem congressos todos os anos, tem revistas, tem atualizações, tem artigos. Uma coisa que eu gosto bastante são os congressos, porque nos congressos sempre tem atualizações e ainda a gente consegue rever os amigos da especialização. Isso é bom, então, né? A gente consegue juntar o útil ao agradável. Isso é bom demais. Exatamente. Doutor Alexandre, vamos falar hoje sobre questão, né, da baixa estatura, um problema que acomete boa parte da população. E muitos pais baixos acham que, por consequência, seus filhos também serão. E que não há nada muito a ser feito, né? Isso é verdade? Isso é mito ou é uma verdade? Então, isso é uma queixa bastante frequente no consultório. Inclusive, muitos pais chegam no consultório falando: eu vim tirar uma dúvida, mas já sem expectativa. Pelo fato da gente ser baixos, né? A gente não pode esperar que os nossos filhos vão crescer também. Então, de uma certa forma, isso é um mito, pelo fato de que a gente precisa conversar, examinar, avaliar, mas também levar em consideração que, será que esses pais tiveram algum diagnóstico, algum problema de crescimento no passado que não foi feito o diagnóstico e por isso teve uma altura afetada e ficou com uma baixa estatura na vida adulta? Esse é um ponto. Sim. Agora, pais baixos vão transmitir a genética para os seus filhos. Então, se não fizer nada e se houver alguma coisa para fazer, é muito provável que essas crianças também se tornarão adultos baixos. Mas é um mito, porque existe tratamento e nós podemos mudar esse cenário, mudar essa condição e melhorar a previsão de altura final dessas crianças. Então, existe artifícios. Existe artifícios. Que bom. E em que momento, doutor, os pais devem procurar uma avaliação médica para o crescimento dos filhos? Existe uma idade ou sinais de alerta? Existe. Bom, primeiro de tudo, todos os pais devem estar atentos que as crianças precisam ter rotinas de passar com o médico pediatra. Dependendo da idade, tem a cada recomendação, mas pelo menos 2 vezes por ano. E aí o pediatra vai saber se em algum momento essa criança está desacelerando na curva, ou seja, estava crescendo na linha do meio, na outra consulta vai caindo uma linha. Então esse crescimento lento, essa mudança que a gente chama de percentil, né? Estava crescendo no percentil 50, cai para o percentil 25, então vai desacelerando na curva, é o momento que o pediatra deve mandar para o especialista para poder ser avaliado. Qual o melhor momento de você procurar? Por exemplo, eu estou preocupado com a altura do meu filho, eu sou baixo, eu não quero que meu filho seja e eu quero procurar tirar dúvida com o especialista. A gente recomenda que pelo menos espera ali por volta dos 4, 5 anos de idade. Por quê? Até os 2 anos de idade, o que tem mais influência no crescimento infantil é a alimentação. Os fatores hormonais e genéticos vão ter uma maior influência depois dos 2 anos de vida. Então, nós esperamos que, com 5 anos, todas as crianças estejam na média de crescimento. E aí, nessa consulta, ou seja, você traz seu filho para uma consulta com 5 anos, nós vamos avaliar. Ele está na média. Para acompanhar, a gente pode fazer o segmento cada 6 meses, cada ano. A gente vai traçar uma estratégia com os pais para acompanhar, para ver a velocidade de crescimento. Ou, se nessa consulta, essa criança já fica ali no limite inferior da curva de normalidade. Então, talvez já seja a melhor opção fazer a investigação
procurando deficiências hormonais ou alguma doença crônica que pode não passar despercebido, ou seja, não está tão evidente e às vezes precisa de algum tratamento específico. Então, uma dica seria, por volta dos 5 anos, procura um médico bem especialista para poder fazer essa avaliação. Sinais de alerta. Então, esse é sempre interessante. Se a gente está falando de crescimento, a gente vai comparar. É bom comparar? Não, e precisa ter muito cuidado. Por quê? Você vai comparar o seu filho de 5 com um de 6, ou com um de 7, ou a criança acabou de completar 5, o coleguinha está fazendo 6 anos semana que vem. Então já tem quase 1 ano de diferença. Mas uma dica que eu sempre falo para os pais é, o crescimento, ele não é linear, ou seja, ele cresce num ritmo que, dependendo de cada idade, vai crescer tantos centímetros por ano. Mas a criança, ela cresce, vamos dizer que diariamente. Sim. Então, se a criança está crescendo num ritmo muito lento, ou seja, demora para trocar numeração de roupas, demora para trocar numeração de sapatos, quando você compara os mesmos colegas da turma de futebol, da turma de escola, e ele é o menor da turma, e todos têm a mesma idade, então são sinais de alerta que precisa ser visto por um endocrinologista infantil. Muito bem explicado. Doutor, o que é normal, né? A puberdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho. A puberdade é um tema que gera muitas dúvidas nos pais. O que é considerado normal no início da puberdade? Então, aqui a gente já começa a diferenciar. É diferente nos meninos e é diferente nas meninas. Sim. Então, vamos começar pelas mulheres. A puberdade nas meninas o primeiro sinal de puberdade nas meninas é o aparecimento do broto mamário, que são aqueles carocinhos que começam na região das mamas. Sim. Pode começar de um lado só, pode começar os dois juntos, e no começo eles têm uma sensibilidade, então às vezes tem uma queixa de dor. A fim de literatura, o normal é quando começa a partir dos 8 anos de idade. Então, isso é o início da puberdade nas meninas. E nos meninos? Aqui é um pouco mais difícil, entre aspas. Por quê? O primeiro sinal de puberdade nos meninos é o aumento do volume testicular. Ou seja, aqui a gente já tem uma barreira. Os meninos nessa idade já ficam mais tímidos, já não ficam pelados e eles não querem que veja mais sem cueca. Então, você vê o que é isso, doutor? E aí entra um outro ponto. Para a gente ver se o volume testicular está aumentando, nós precisamos avaliar. Sim. Nós precisamos tocar os testículos. Então aqui também precisa de uma expertise. Precisa de um profissional que esteja apto a realizar esse exame físico com a técnica adequada para medir o volume testicular para saber se entrou ou se não entrou em puberdade. E é considerado normal depois dos 9 anos e algumas literaturas considera normal quando começa depois dos 10. Isso é literatura. Quando que deve começar a puberdade? Nas meninas, depois dos 8 anos. É considerado normal. Nos meninos, depois dos 9 anos. Parece cada vez mais cedo, né, doutor? Existe uma antecipação puberal secular. Então, a tendência é que cada vez vem se antecipando mais. Isso deve por conta da alimentação? Será por causa dos hormônios? Existem muitos estudos sendo feitos. A alimentação, principalmente nas meninas, né? O sobrepeso, a obesidade é uma antecipação puberal que pode acontecer, pode até fazer uma puberdade precoce. E exposição aos desreguladores endócrinos, que são substâncias presentes em brinquedos, plásticos, que podem simular alguns hormônios e servir como um start para começar a puberdade mais cedo. E também tem algumas exposições à televisão, algumas cores que estão presentes na TV, então já tem alguns estudos em andamentos em relação a isso, a exposição às telas. Gente, um tema bom de falar, né? Tem muita curiosidade. Crescimento após a primeira menstruação. Um tema frequente entre as mães é se as meninas ainda vão crescer após a primeira menstruação.
isso acontece? Isso é desde a minha época, doutor. Eu fiquei mocinha aos 13, 14 anos. E naquela época, minha mãe falou assim, ixi, agora ela não vai crescer mais, vai ficar baixinha. Isso procede, doutor? Não, é um mito, mas existe uma certa verdade. Então, todo mundo comenta, todo mundo fala sobre a primeira menstruação e que as mulheres vão parar de crescer. Isso é uma verdade. Vai parar, mas não parou. Porque quando as mulheres fazem a primeira menstruação, que é chamado de menarca, né, o episódio da primeira menstruação, existe uma desaceleração do crescimento fisiológica. A gente já sabe que vai desacelerar o crescimento. Significa que está próximo de finalizar a altura, mas ainda não parou. Uma média, vou trazer média, uma média de 5 a 7 centímetros que as meninas crescem após o episódio da primeira menstruação. Então, está muito próximo de finalizar, mas ainda não cresce. Finalizou o crescimento, ainda cresce mais um pouco. Puberdade precoce e seu impacto na altura final. Agora nós falaremos sobre puberdade precoce, né? Até citamos aqui em alguns trechos da nossa entrevista. Ela pode ter um impacto, doutor, na altura final da criança? Pode. Então, primeiro vamos já comentou sobre o que é normal, então o precoce é quando acontece antes. Sim. Então, quando o termo puberdade precoce, ele é definido pelo aparecimento do desenvolvimento dos caracteres secundários antes dos 8 anos nas meninas, antes dos 9 nos meninos, e acompanhado a isso vem uma aceleração do crescimento, então é como se aquele estirão do crescimento já começasse ali, associado a um avanço da idade óssea. Então, avança a idade do osso, associado ao desenvolvimento sexual, associado ao o avanço da idade óssea. Então, todo esse conjunto faz com que naquela idade em específico, a criança cresça mais rápida. Só que a puberdade precoce, ela acontece mais cedo, mais rápido e vai finalizar o crescimento mais cedo também. Logo, vai ter um prejuízo na altura final. A grande maioria dos pacientes com puberdade precoce, no final da vida, tem uma baixa estatura. Doutor, uma vez diagnosticado a baixa estatura, quais as opções de tratamento e por quanto tempo deve ser feito esse acompanhamento? Quando a gente faz o diagnóstico de baixa estatura, primeiro de tudo nós vamos investigar a causa da baixa estatura. Então, por exemplo, quando nós fazemos a investigação, o paciente não tem nenhuma doença crônica, todos os exames estão normais e por aí nós conseguimos identificar uma deficiência no hormônio de crescimento. Então, a partir deste momento, nós vamos fazer a substituição do hormônio de crescimento. Então, nós vamos aplicar o hormônio de crescimento todas as noites até ele finalizar o crescimento. E quando que isso acontece? Quando o paciente tem um ritmo, uma velocidade de crescimento menor do que 2 centímetros por ano, ou nos meninos, uma idade óssea de 16 anos e as meninas, uma idade óssea de 14 anos. Esse é o momento que a gente interrompe o tratamento com o hormônio de crescimento para tratamento da baixa estatura. No caso, para a deficiência do hormônio de crescimento. Quando nós fazemos a investigação, não conseguimos identificar nenhuma doença, não tem o diagnóstico de deficiência do hormônio de crescimento, e ele está nas linhas abaixo do Z-score-2, nós vamos chamar esse paciente de uma baixa estatura idiopática, quando nós não conseguimos identificar a causa. Sim. E é uma das indicações do tratamento com hormônio de crescimento. Para quê? Para a gente conseguir devolver para esse paciente a altura normal, a média da altura para aquela população. Então, nós também estamos autorizados a tratar a baixa estatura idiopática com a reposição do hormônio de crescimento. E para suspender as mesmas indicações. Velocidade menor do que 2 centímetros, 16 anos nos meninos, 14 anos nas meninas. Doutor, eu tive um caso na minha família de um primo, né, distante, que
os pais temiam a baixa estatura, ele sempre teve abaixo, a gente comparava pelos outros primos, né? A estatura dele sempre esteve abaixo dos demais. Mas os pais tinham um receio muito grande em relação ao câncer, que era predominante na família. Tinha casos de câncer de avós, do próprio pai, e a família ficava um pouco receosa em fazer o tratamento via hormônio por conta disso. É indicado fazer o tratamento hormonal mesmo, nesses casos de predisposição genética a um câncer, por exemplo? Isso é uma queixa bastante frequente, inclusive é um tema que é muito estudado, e o hormônio de crescimento ele já é usado há muitos anos, e feito em estudos muito bem feitos, com boa confiabilidade. Então, não existe relação do aparecimento de câncer associada a pacientes que fizeram uso do hormônio de crescimento. Então, é uma medicação segura até para pacientes que têm histórico na família de câncer. Ainda falo mais, tem alguns cânceres infantis que nós fazemos a remoção cirúrgica do câncer, esse paciente desenvolve a deficiência do hormônio de crescimento e está autorizado a fazer o uso do hormônio de crescimento nesse paciente que teve câncer no sistema nervoso central, foi retirado o tumor, usou a medicação e não teve recidiva. Desmistificando, ou seja, mostrando quão seguro é a medicação. Então não tem evidência científica do uso do hormônio de crescimento e do aparecimento de cânceres. Doutor, o GH é uma medicação segura? Sim, o GH, né, que é conhecido como o hormônio de crescimento, é uma medicação estudada há muitos anos. Os efeitos colaterais que podem acontecer geralmente aparecem no começo da medicação, que é cefaleia, que é conhecido como dor de cabeça. Às vezes pode dar um pouco de artralgia, que são as dores nas juntas, vamos dizer assim, mas é uma medicação muito segura. Existem anos de estudo, acompanham pacientes durante o uso da medicação, acompanham esses pacientes depois da suspensão da medicação e não tem evidência na literatura sobre o aparecimento de alguma doença relacionada ao uso do hormônio de crescimento e muito menos o que existe por aí, alguns questionamentos, o aparecimento de cânceres desenvolvido pelo fato do uso do hormônio de crescimento. Então é uma medicação bastante segura. Doutor Alexandre deu uma aula aqui hoje, né? Vamos só recapitular alguns pontos que foram discutidos, dentre eles a baixa estatura, puberdade, tratamentos para maximizar o potencial do crescimento. Doutor, eu gostaria, para finalizar com chave de ouro o nosso bate-papo, que foi muito agradável, espero tê-lo aqui mais vezes para trazer mais temas da sua área de atuação. Qual conselho você deixaria aos pais que estão preocupados com o crescimento dos seus filhos, olhando para aquela câmera ali? Bom, a primeira dica é: faça o acompanhamento com o pediatra regularmente para poder ter o segmento, ter as alturas das crianças medidas, ver o ritmo de crescimento. Uma vez sendo feito esse acompanhamento, qualquer mudança na curva de crescimento dessa criança, por exemplo, uma criança que estava crescendo num ritmo normal e começa a desacelerar, começa a cair na curva de crescimento, é o momento de buscar por ajuda especializada. Então, procurar um endocrinologista infantil para saber se trata de alguma coisa fisiológica que pode ser recuperado sozinho, ou se tem alguma doença endocrinológica, alguma deficiência hormonal que precisa de um tratamento específico. Doutor Alexandre, hoje você atende em qual clínica aqui em Cuiabá? Hoje eu atendo na Clinic Kids, que fica no Jardim Cuiabá, toda segunda-feira de tarde. Eu atendo de terça a sexta-feira na Clínica Pueritá, que fica aqui na Avenida do CPA, próximo ao Shopping Pantanal. E a partir do ano que vem, eu vou estar no meu consultório sozinho, na SB Medical, que por enquanto eu não tenho o número da sala ainda. Mas nós vamos acompanhar esse processo de mudança, essa nova fase, viu? Desejo muita sorte. E antes de finalizar, eu quero fazer um bate-bola com você, com perguntas curtas e respostas curtas,
para a gente poder dar uma geral de todo o assunto que foi abordado de forma muito explícita e muito explicativa nessa noite, tá? Vamos lá? Doutor, qual a causa mais comum da baixa estatura? A causa mais comum de baixa estatura é a baixa estatura familiar, constitucional, que acaba recuperando a altura normal. Agora, se formos falar de doenças, a deficiência do hormônio de crescimento. Exame mais importante para avaliar o crescimento? Uma idade óssea, para a gente poder documentar que o osso está no mesmo ritmo de crescimento que a idade real do paciente. Alguns exames para excluir doenças crônicas e na investigação para buscar deficiências hormonais, a gente precisa fazer o teste de estímulo para ver a secreção do hormônio de crescimento, documentar que está normal. Idade ideal para investigar a baixa estatura? O ideal é aquele momento que a criança está menor que os pares, comparado com a mesma idade e sexo, aquele é o melhor momento de investigar. Porque quanto mais cedo nós começamos o tratamento da baixa estatura, melhor vai ser a resposta. Então eu sempre falo no consultório, tempo é crescimento. Então quanto antes o diagnóstico feito, antes instituído o tratamento, melhor a resposta ao tratamento. Com certeza. Tratamento mais comum para baixa estatura? Tratamento mais comum e único é o hormônio de crescimento. Então, é o GH. Não existe outro tratamento para baixa estatura. Nós temos hoje a comercialização do GH diário. Para quem tem a deficiência do hormônio de crescimento, hoje já tem no mercado o GH semanal, ou seja, em vez de aplicar todos os dias à noite, pode começar a aplicar só uma vez na semana. Melhorando aí o desconforto, né, doutor? Um mito sobre o hormônio do crescimento. O hormônio de crescimento causa câncer. Acho que é o mito mais, mais comum, né, doutor? Fator externo que influencia o crescimento. Um fator externo, que não está ligado à genética. Desreguladores endócrinos, que podem afetar negativamente a não realização de práticas de atividade física. A alimentação influencia. Má nutrição, ia falar agora desnutrição. Então, uma má alimentação vai faltar micro e macronutrientes na alimentação, vai influenciar negativamente no crescimento infantil. Atividade física ajuda ou atrapalha o crescimento? Atividade física ajuda positivamente no crescimento e, mais do que isso, ajuda na saúde óssea. Então, atividade física deveria ser pelo menos 5 vezes na semana, entre aspas, uma coisa obrigatória para as crianças. Uma coisa que no passado, pelo menos era uma coisa muito comum. Hoje as crianças ficam muito tempo nas telas. Então a gente precisa voltar um pouco no tempo para melhorar a qualidade de vida. Crescimento rápido ou devagar? Quando se preocupar? Nos dois. Nos dois casos, né, doutor? Nos dois casos. O crescimento devagar pode ser uma deficiência hormonal ou alguma doença crônica. O crescimento muito rápido também pode ser doenças endócrinas. Então pode ser, não é comum na infância, mas o caso de gigantismo ou crescimento muito rápido nas crianças com obesidade, que podem a longo prazo prejudicar o crescimento. No caso da puberdade precoce, que faz uma aceleração do crescimento, também precisa de intervenção, então os dois preocupam. Só que quando a gente fala de baixa estatura, é uma coisa que incomoda mais. Então os pais principalmente, vê a criança quando é mais baixa, tem uma aceitação menor. Então procura isso como uma doença. E quando nós vemos crianças altas, parte do princípio, se está alto, está tudo bem. E às vezes pode não estar. Baixa estatura sempre precisa de tratamento? Sempre é uma palavra forte. Sim. Mas depende muito, né? Qual o nível dessa baixa estatura. Porque se a gente está falando de baixa estatura, vamos falar de uma mulher que tem uma previsão de ficar com uma altura de 1,55 m, não é denominado, não é definido como baixa estatura, mas vai ter uma altura baixa. Vai impedir ela de realizar suas atividades? Não, mas dependendo se ela quiser fazer
algum concurso público, quiser ser Polícia Federal, tem algumas coisas que não vai conseguir entrar. Então nós médicos, precisamos levar tudo isso em consideração, dar funcionalidade para aquele paciente. Então, todos vão precisar de tratamento? Se tiver a oportunidade de fazer, seria o ideal, para deixar na altura da média da população. Mas, às vezes, a gente também conta com a falta do recurso. Não é uma medicação de custo barato. Então, às vezes, tem a limitação do custo da medicação. Perfeito. Olha, foi muito bom receber você aqui, viu? Uma grande aula que você nos deu e tenho certeza para todos que nos acompanharam nessa noite. Para quem queira continuar acompanhando seus conteúdos nas redes sociais, porque eu sei que você é muito atuante, sempre está ali deixando informação de qualidade para quem te acompanha. Qual é o seu Instagram, doutor? doutoralexandre.endoped. É isso aí, gente. Já seguem lá. Obrigada, viu, doutor? Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão, eu sempre lembro vocês que a informação nunca para por aqui. Nós damos start inicial trazendo convidados de excelência para trazer informação com credibilidade para sua noite. Mas você pode alcançar vidas e tocar muitas pessoas, ajudar, né, gente? A informação, ela salva vidas, ela ajuda pessoas. Você ajude compartilhando, replicando essa informação com amigos e familiares. Está nas suas mãos. Eu espero vocês amanhã, a partir das 19h30, aqui no nosso canal Dr. Cash. Até lá!